Boa tarde, pessoal. Então, para a aula dessa semana agora, então, vamos concluir a parte de cálculo de vetor, certo? Faltou ainda um caso. Então, só para a gente poder dar uma recapitulada, então vamos ver o que a gente viu até agora. Então, a gente viu que vetor, certo? Ele tem que ter módulo, direção e sentido, certo? E quando eu tenho vários vetores, eu posso substituir esses, como no caso aqui eu tenho 3 aqui, ó, eu posso substituir por um só, que a gente chama de vetor resultante. Então, se eu aplico a mesma coisa se tivesse 3 pessoas puxando um carro, eu posso substituir por uma bem mais forte, fazendo a força das 3, ou seja, eu posso somar essas forças e ter uma força resultante, certo? Só que para somar o valor encontrar essa resultante, eu tenho que levar em conta, além do módulo, que é o valor, a direção e o sentido. E a gente viu que, eu já passei para vocês, 3 tipos, tá? Então, se eu tenho vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, estão para o mesmo lado, eu posso simplesmente somar os módulos e o vetor resultante vai ter o tamanho desse vetor, dos dois módulos ali, e apontar para a mesma direção. A mesma coisa se eu tiver, como se eu tivesse 2 pessoas puxando uma corda, alguma coisa, certo? A soma das duas forças dá uma força maior, que é a força resultante. Já ao contrário, se eu tenho alguém puxando para um lado e alguém puxando para o outro, certo? Alguém para a direita, alguém para a esquerda, ou seja, os vetores eles têm a mesma direção, só que tem sentido oposto, eu tenho que diminuir esses valores. É o caso da cabo de guerra, certo? O vetor resultante ele vai ter o módulo da diminuição dos dois módulos, certo? Um menos o outro, e vai ter a mesma direção, porém que o sentido vai ser da que tem o vetor maior. Então, nesse caso aqui o A é maior que o B, então o R vai apontar para o lado do A. Okay? E na semana passada a gente viu vetores perpendiculares, ou seja, vetores que têm um ângulo entre si de 90 graus. A gente viu que o vetor resultante, eu estou puxando alguém para cá e alguém para cá, ele vai inclinado. Só que inclinado quanto? Tá? Então, o que a gente viu? Que eu posso trazer esse que eu estou puxando para lá para cá, e a gente tem um triângulo retângulo. Para calcular um triângulo retângulo, o valor de R, a gente viu que lei tem que R ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, ou seja, R ao quadrado é igual a quadrado mais B quadrado. Então, a soma dos quadrados dos dois aqui é igual a esse aqui ao quadrado. Como eu não quero esse aqui ao quadrado, eu quero só o R, então é a raiz de A ao quadrado mais B quadrado. Foi o que a gente viu na semana passada. Só que ainda agora, vai aparecer agora um quarto caso. Esse caso aqui, ele só vale para quando eu tenho vetores exatamente a 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Mas existe um caso em que o outro vetor não precisa estar a 90 graus, ele está num ângulo qualquer. Inclusive, essa regra vale também para o de 90 graus. Certo? Tá? Então, como que a gente faz? Da mesma forma que a gente tem quando eu tenho 90 graus, que eu tenho duas maneiras de calcular, que a primeira delas é geometricamente, o que a gente vai fazer aqui? Geometricamente eu posso traçar uma paralela a esse daqui, certo? Lado de cá, e uma paralela a esse lá em cima. Aonde os dois cruzarem aqui, ó, isso aqui vai ser o vetor resultante. Ou seja, se eu estiver puxando para cá e para cá, teoricamente ele vai para cá. E o valor é R aqui. Ok? Isso é geometricamente. Então eu tenho que fazer exatamente o mesmo tamanho, com o mesmo ângulo aqui certinho. Tá? E aí a gente consegue calcular o vetor resultante. Isso geometricamente. Tá? Então, matematicamente, eu não consigo mais usar Pitágoras. Por quê? Pitágoras só funciona quando o ângulo ele é 90 graus aqui. Só que a matemática também tem uma coisa, isso talvez vocês não tenham visto na matemática no nono ano, tá? Mas existe um negócio chamado lei dos cossenos. Tá? A princípio, parece uma coisa bastante complicada, mas vocês vão ver que não é tão complicada assim. Então, o vetor resultante, ou esse R aqui, ó, ele é calculado como raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Essa formulazinha aqui é exatamente a mesma do 90 graus. Certo? E eu tenho que acrescentar mais essas 3 coisas aqui.
que é mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno, tá? O cosseno, para quem não lembra, vocês devem ter visto no nono ano, tá? Tem seno, cosseno e tangente. Nesse caso a gente vai usar o cosseno. Para quem ainda não lembra, eu vou trazer agora vou mostrar uma calculadora aqui, ó. O cosseno ele tá aqui, ó, certo? A gente vai usar os mais básicos, mas como a gente pode usar calculadora científica, tranquilo, certo? Então você vai colocar essa daqui, nesse tipo de calculadora você vai apertar primeiro o cosseno, depois você coloca cosseno e vai dar o valor do ângulo, cosseno de 60, então ele vai dar 0,5. Tem alguns tipos de calculadora que você aperta primeiro o ângulo e depois até o cosseno, certo? Tem uns três que a gente vai usar, três que existem que a gente usa, né? Que é o seno, cosseno e tangente, que a gente usa no ensino médio aqui, certo? Mas mais especificamente agora vamos utilizar o cosseno, ok? Mas para ficar mais fácil ainda, ou dar uma exemplificada para melhorar um pouquinho mais, vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Então aqui, ó. Então eu tenho aqui dois vetores, um com 6 metros e um com 8. Um ângulo que eu tenho entre eles é 60 graus e eu quero calcular o vetor R, ou seja, quanto que é o tamanho desse daqui. Certo? Matematicamente eu poderia fazer uma paralela a essa e medir com a régua aqui, ele vai dar o valor certinho do valor resultante. Mas a gente sabe matematicamente, a gente vai usar a lei dos cossenos, certo? Então a lei dos cossenos é R igual a quadrado mais B quadrado 2AB cosseno de alfa. Alfa no caso é 60 graus, ok? Não tem problema nenhum se eu usar isso daqui, eu dizer que o 6 é o A ou o 8 é o A. O que eu não posso fazer é usar os dois iguais, certo? Esse aqui é o A e depois usar o A de novo. Então se eu usar primeiro aqui o A e depois o B, então eu tenho que usar um 6 e um 8. Aqui também, um 6 e um 8. A ordem não vai ter problema nenhum porque é multiplicação, ok? E para a gente achar o cosseno, certo? Cosseno de 60, o que eu fiz na calculadora lá, cosseno de 60 é 0,5. Se você procurar nos livros vai dar assim, 1,5, que é a mesma coisa, certo? Tá? Então procurem primeiro o cosseno de 60 é 0,5 e substitui os valores aqui agora. Então aonde for A eu vou colocar 6, aonde é B eu vou colocar 8 e aonde é o cosseno de alfa eu vou colocar 0,5, ok? Ó. Então, ó, A ao quadrado, 6 ao quadrado, mais B quadrado, o B é 8, 2 vezes o A, que é 6, vezes o B, que é 8, vezes o cosseno de 60, que é 0,5, ok? A ordem, primeiro eu tenho que posso fazer potência e multiplicação, certo? Esquece essa soma aqui por enquanto, faz por último, então vamos lá. 6 ao quadrado é 36, certo? 2 vezes 6 vezes 8 vezes 0,5 vai dar 48. Tá? Só fazer na calculadora lá, ok? Depois que eu fiz a potência e a multiplicação, a gente vai somar tudo. 36 mais 64 mais 48, 36 mais 64 dá 100, 100 mais 48 dá 148. Tiro a raiz e o valor de R é 12,6 metros, ok? Então, o valor daqui até aqui, se eu fizesse tudo na reguinha certinha, teria 12,6 metros, ok? Parece uma coisa bem complicada, mas não tem nada de complicado, é só fazendo passo a passo, sem problema nenhum, tá? Então, só recapitulando de novo, primeiro que tem que fazer, ver qual é o ângulo e achar o cosseno, certo? O ângulo aqui é 60 graus, o cosseno é 0,5, se fosse 30 seria 0,866, se fosse 45 é 0,707, certo? Lembra que eu falei que ele funciona para qualquer coisa, inclusive para um ângulo de 90 graus aqui, que é a formulazinha mais simples. Por que que fica mais simples? Porque o cosseno de 90, se você olhar na calculadora, ele é zero. Então se eu multiplicar 2 vezes qualquer valor, vezes zero, toda essa parte aqui vira zero. E essa fórmula vem para cá. Então ele fica A mais B quadrado, que é quando eu tenho 90 graus aqui. Então ela vale para todos, certo? Quando nós voltarmos para as aulas presenciais eu mostro, porque inclusive aquela de soma e de subtração também funciona com essa forma. Mas é mais fácil eu mostrar no quadro lá, que fica mais... eu me sinto mais tranquilo em mostrar para vocês no quadro lá desenhando do que eu fazendo aqui. Okay? Mas ela funciona para qualquer um.
certo? Porque basta eu colocar os ângulos corretos aqui, ó. Ele vai virar A mais B ou A menos B também, ok? Tá? Então, só recapitulando. Então, primeiro eu vejo o cosseno do ângulo, vejo o ângulo que eu tenho aqui e vejo o cosseno, certo? E escolho um A e um B e coloco aqui. Então, só substitui o valor aqui, ó. O A eu disse que era 6, 8, 6, 8 e o cosseno que é 0,5. Depois a gente eleva os dois ao quadrado e faz essa multiplicação aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui com a caneta. Então vamos lá. Primeiro a gente eleva isso aqui ao quadrado, faz essa partezinha que eu estou fazendo aqui primeiro. Esse aqui ao quadrado, esse aqui ao quadrado e esse daqui ao quadrado. Certo? Faço essas três operações aqui. E deixo mais aqui, ó. Certo? Que na sequência eu tenho que fazer A ao quadrado mais B quadrado, 36 mais 64, mais isso daqui. Então somei os três, dá um valor, e depois por último eu tiro a raiz. Ok? Certo? Então parecia uma coisa lá do outro mundo, e a gente vê que não é. Ok? Então eu vou deixar agora para vocês lá no Google Classroom alguns exercícios lá, eu não fiz a lista ainda, mas eu acredito que eu vou deixar uns 3 só para a gente poder testar. Então talvez essa semana a gente faça apenas desse daqui, e na semana que vem eu vou misturar os 3 para a gente ficar pegar bem esse conteúdo de operação com vetores, ok? Então por hoje era só. Então não esqueçam de fazer as atividades lá na sala de aula, tá? E me cobrem depois quando eu voltar, quando a gente voltar para as aulas presenciais, de mostrar como que eu transformo essa equaçãozinha aqui nas outras lá, que é tipo assim, ó, eu posso usar, vou transformar isso aqui em R igual a A mais B, R igual a A menos B, certo? E o R é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? São os 3 casos. Esse primeiro aqui eu já mostrei, certo? Porque que ele sai assim? Porque o cosseno de 90 ele é 0. Então ele vai eliminar toda essa parte aqui, fica só isso aqui, ó. Certo? Essas outras aqui ela tem uma matemática. Também influência do cosseno aqui, mas ela utiliza uma matemática um pouquinho. Vai mais, não é tão elaborado assim, vai mais umas 3 linhas aqui para mostrar que ela vai ficar A mais B e a outra ficar A menos B, ok? Mas isso a gente vê quando a gente quando voltarmos para as aulas presenciais, certo? Ok? Então tenha uma boa tarde, uma boa semana, tá? Qualquer coisa é só mandar uma pergunta, alguma coisa lá pelo Google Classroom, ok? Tchau, tchau.